O Lula, enfim, foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro e agora a gente já vê uma coisa mais palpável diante das eleições de 2018. E eu estive dando uma pesquisada, uma olhada, primeiro sobre a real possibilidade de Lula ser um candidato em 2018. Eu acredito ainda que isso seja muito difícil, porque assim que ele for condenado em segunda instância, caberia aí a, a, a execução da pena e, portanto, a inegibilidade do Lula como candidato. A questão é de prazos. Em quanto tempo sairá esse julgamento? E eu vi agora o pessoal do TRF4 dando uma declaração na mídia dizendo que esse julgamento deve sair lá por agosto. E eu não tenho bem ao certo qual que é o prazo para inscrição de chapa, mas me parece que se sair por essas datas, o máximo que o PT e o Lula vão conseguir é criar um entreveiro de lançar uma chapa e antes mesmo das eleições essa chapa ter que ser descartada por causa de uma condenação. Bom, isso nós temos que esperar o andamento do processo, né? Esperar as coisas acontecerem para a gente poder mapear. A gente não pode afrouxar nada daqui para frente, temos que ficar vigilante, mas ao que tudo indica, o Lula não será candidato em 2018. Então a pergunta que fica é: como serão as eleições em 2018 e aquilo que nos interessa, como que fica o deputado Jair Bolsonaro dentro desse cenário? Eu estive olhando algumas pesquisas e me parece que a esquerda tem grandes chances em 2018 ainda. Se você olhar somente as pesquisas que estão saindo agora, que vem de uns 3, 4, 5 meses para cá, vem saindo pesquisas no Brasil. Então, se você olhar essas pesquisas, pesquisas duvidosas, é claro, né? Depois eu comento sobre isso mais no final. Mas se você olhar somente os números, você vê que há uma grande dificuldade para o deputado Jair Bolsonaro, porque nos vários cenários apresentados, o Jair não sai ali dos seus 15% de média, ou seja, me parece que o Jair bateu num teto de votação em primeiro turno, né, que está muito cristalizado ali, e a dificuldade é fazer com que o Jair cresça ante os outros candidatos, ante os outros eleitorados, os outros nichos eleitorais. E me parece que, e é uma coisa que eu ainda não compreendi muito bem, mas a recusa de inúmeros nichos eleitorais em relação ao deputado Jair Bolsonaro. E quando eu digo isso, evidentemente eu não estou me referindo à esquerda, mas àqueles que se dizem liberais, etc., que preferem votar em Dória, que é um globalista, do que votar no Bolsonaro. Excluindo desse espectro a questão das pessoas e até dos formadores de opinião que só estão interessados em dinheiro, são todos vendidos, uns crápula, canalhas, você não tem muita explicação razoável, eu pelo menos não encontrei uma explicação razoável para pessoas que têm até uma boa vontade, pessoas que têm até pessoas que não estão diretamente envolvidas com esse processo. E quando eu digo isso, eu digo muito da minha experiência pessoal, conversando com um, com o outro. Pessoas que não votam em Bolsonaro. Pessoas que acham ele muito histriônico, muito ditador. Então eu quero crer que ele está pagando um preço pelo seu passado, pelo seu lastro militar, né, por aquilo da história que ele tem com o lado militar. Se nós queremos ajudar o Jair Bolsonaro, eu acredito que um dos aspectos é trazer o tema do regime militar para a discussão.
Isso ajudaria a imagem do Bolsonaro. A esquerda, sem o Lula, ela mantém com 3 nomes, a princípio 3 fortes nomes, por assim dizer, ela mantém um poder eleitoral muito grande ainda no Brasil. E esses nomes são Marina Silva, Ciro Gomes e o restante desse pessoalzinho da esquerda aí, mas falei 3, mas os principais são 2 nomes, né? Ciro Gomes e Marina Silva. Me parece que eles conseguem manter, se você pegar a quantidade de votos que eles têm uma forte projeção. Novamente, aqui, estou levando em consideração as pesquisas desses institutos altamente desconfiáveis, né, que são Ibope e tal. Mas o que me propôs inicialmente a fazer esse vídeo foi essa dualidade entre Bolsonaro e Dória, certo? E eu digo isso para vocês, assim, meio que me espantou um pouco, eu achei um pouco estranho, na verdade, essa coisa de fazer do Dória já um baita de um adversário, um baita de um candidato, etc, etc. De fato, ele é a grande aposta dos globalistas aqui no Brasil, que romperam com os esquerdistas. Ele é a grande aposta, mas o Dória tem alguns problemas. Ele não é muito conhecido. Ele ganhou em São Paulo com uma votação expressiva, porém, há alguns fatores ali que falam muito alto. Primeiro deles, e talvez um dos mais importantes, o nível de rejeição do prefeito Haddad. Segundo, a força feita por Geraldo Alckmin para a eleição do Dória. Se a gente pegar em retrospectiva as eleições de São Paulo, a gente vê que Celso Russomano estava na frente. E que lá no finalzinho das eleições foi que o Dória conseguiu disparar na votação. E confesso para vocês, né, eu não tenho nenhum dado assim concreto, mas me pareceu muito um voto útil do pessoal do Celso Russomano na campanha do Dória, e inclusive com negociações. É muito difícil um candidato sair assim e, sem mais sem menos, ele começar a perder voto, né? Ainda que a gente queira considerar os especialistas de plantão, o qual eu não me coloco aqui como um especialista, obviamente, mas me parece que foi muito estranha aquela caída do Celso Russomano nas eleições de São Paulo. Pois bem, se nós olharmos esses 2 fatores, né, considerando inclusive que o Fernando Haddad foi o 3º colocado, se não me falha, nas eleições municipais, você explica muito mais, então, a campanha e a eleição do Dória pela rejeição dos candidatos e pela ação fortíssima do Geraldo Alckmin de negociação e etc., do que, evidentemente, um atrativo do candidato Dória para a população de São Paulo, do que o candidato Dória como um símbolo realmente de uma nova cultura brasileira, do candidato Dória como uma espécie de representante de uma corrente de ideias que está surgindo no Brasil, ou que sempre existiu de forma latente, mas que agora está conseguindo achar um canal, né, que possa, uma espécie de caminho que possa seguir. Então eu não percebo o Dória em si como esse candidato forte, ele como pessoa, né? O que pode ser feito é ser construído em torno do Dória
esse personagem que eles querem. Mas aí eu acho um problema muito sério, porque para que eles possam construir esse personagem, eles precisavam, primeiro, fosse verdade que esse conjunto de ideias que o Dória representa fosse uma parte significativa da população, coisa que não é. Segundo, o Dória, ele transige entre dois campos de ideia, na verdade, onde ele, por um lado, abraça algumas coisas da esquerda progressista e, por outro lado, abraça algumas coisas dos liberais, né? E quase nada dos conservadores. Pois bem, a população brasileira maciçamente é conservadora. Então, me parece que o Dória não é esse candidato todo que a gente pinta, ou que muitos pintam, né, ou que muitos imaginam que seja. Ainda que é notório e é visível que muitos veículos de comunicação tentam lançar ele como a grande via, né, para o Brasil, né, uma via que não é política, essa historinha toda, né, um candidato que não é político, que é administrador, é gestor, etc, etc. Do lado da esquerda, o que eu vejo acontecendo, eles vão lançar basicamente dois fortes candidatos, Marina Silva e Ciro Gomes. Se você pegar o Ciro Gomes, ele é exatamente o lado oposto daquela imagem mais tosca que se faz do Bolsonaro. Bolsonaro, quando você fala em Bolsonaro, muita gente como é que imagina ele? Um cara bruto, um cara histriônico, um cara bárbaro, etc, etc. Ainda que o Bolsonaro tenha lá seus problemas em relação a isso, essa coisa de responder as coisas com fígado, mas o Ciro Gomes também é assim. E se não me falha a memória, nas eleições de 2006 ou 2010, eu não recordo agora, o Ciro chegou a pleitear quase a liderança de uma corrida para a presidência da República. E ele, de repente, ele começou a cair ladeira abaixo, e naquela época o que se conseguiu identificar nessa caída do Ciro foi esse lado histriônico dele, esse lado que o Ciro Gomes, né, quem conhece um pouquinho já vê, parece assim um moleque, um guri de universidade que acha que ele é a alma mais linda desse mundo, que está tudo errado, e ele sai apontando o dedo na cara de todo mundo, e que se nosso Senhor Jesus Cristo estivesse na frente dele, era capaz de levar um sermão dele, né? Então, assim, alucinado que o Ciro se apresenta em certos momentos. E eu acho que um dos problemas do Bolsonaro é porque eles estão criando essa imagem do Bolsonaro na população. Em parte o Bolsonaro tem culpa nisso, eu acredito. Ele, em vários momentos, ele contribuiu para isso. Acho até que as pessoas que estão ao lado dele e que até o apoiam sem, né, por livre e espontânea vontade, já conseguiram identificar alguns problemas dessa questão de temperamento do Bolsonaro. E então eu acredito que o Ciro seja um candidato como se fosse uma espécie de alter ego, né? Ou sei lá, coisa que o valha, né? O lado oposto do Bolsonaro, mas com essa mesma vestimenta, esse mesmo caráter explosivo, por assim dizer. A Marina Silva vem com aquela ladainha dela de sempre, porém ela consegue cativar muita gente, tanto da esquerda quanto desses liberais e um pouco desses conservadores. O Ciro já é um candidato muito mais à esquerda mesmo, né? Eu não sei o que está faltando para o Ciro, né, em vez de sair do PDT e ir para o PCdoB. Na verdade, a gente sabe, né? Eles
sempre fazem assim, né? São duas candidaturas, dizendo que são diferentes e tal, mas é tudo a mesma coisa. Então o Ciro é um comunista, né? É um homem que busca apoio de comunista, né? E o jogo dele é esse. A Marina Silva vem como se fosse uma espécie de centrão, né? Vem incomodar aí, tentar pegar um apunhado de tudo quanto é lado. Para a esquerda é muito bom, porque todos os dois têm uma votação relativamente expressiva conforme for o cenário. Quando está todo mundo dentro do mesmo cenário, segundo essas pesquisas, o Bolsonaro aparece normalmente em segundo colocado, disputando com a Marina Silva, segundo colocado. O Lula, né, vem em primeiro. E o Ciro está lá atrás. Mas quando, em alguns cenários, a disputa é entre o Ciro e Aécio Neves, Ciro e outros candidatos, o Ciro tem uma baita de uma votação. Por quê? Porque a gente sabe, e é isso que eu estou me apegando nessa análise, essa cultura esquerdista, o voto nesse conjunto de ideias da esquerda ainda é muito forte no Brasil. É só ver a votação que o Lula, a intenção de voto, né, que o Lula tem. Quanta gente ainda pretende votar no Lula, né, com essa ideologia de tirar do rico para dar para o pobre, todo esse jogo que sempre foi feito aí de um Estado babá que possa salvar, né, a vida das pessoas. Então, o que sobra aí, tirando a esquerda fora, é o Dória, né, que vai concorrer nesse meio termo, um candidato meio Marina Silva, assim. E de outro lado nós temos o Bolsonaro, que é um outsider, é um cara que não faz parte de nenhum desses grupos, é um cara que está correndo de forma independente e por isso mesmo é que espanta a votação do Bolsonaro. Como o Bolsonaro não tem por trás dele todo um aparato, toda uma força política, todo um grupo, um movimento político, espanta a votação que ele tem em qualquer cenário. Isso me chamou muita atenção nessas pesquisas. Em qualquer cenário, a votação do Bolsonaro se mantém. Então, eu diria para vocês o seguinte, o Bolsonaro tem grandes chances de ser presidente da República em 2018. Ele precisa melhorar, todos nós sabemos. Agora, não acho que o Dória seja o grande candidato hoje, olhando as eleições de 2018 em perspectiva do que nós temos hoje, que ele seja o grande candidato para bater no Bolsonaro. O Dória, ele vem para ganhar, evidentemente, mas vai depender de todo um conjunto de fatores que precisam acontecer e se efetivar até as eleições de 2018. Né? Por exemplo, o Dória precisa ficar muito mais conhecido no Brasil, o Dória precisa fazer alguma coisa na cidade de São Paulo que chame a atenção, né? Ficar varrendo rua, ficar mandando o Lula ir pastar, olha, isso daí pode fazer sucesso entre um grupo e outro, mas, né, convenhamos, o que é o Dória ficar varrendo rua e ficar dizendo que o Lula é um vagabundo, comparado à luta do Bolsonaro, né, contra o desarmamento, a luta do Bolsonaro contra o kit de ideologia de gênero nas escolas, contra, né, essa nefasta ideologia contra as nossas crianças. Quer dizer, não se compara, né, o trabalho realizado por um e o trabalho realizado por outro. Então, para o Dória ser efetivamente um candidato de peso em 2018, ele precisa mostrar na cidade de São Paulo algo de muito valor, mas muito valor mesmo, senão ele vai ser um telhado de vidro nas eleições de 2018. E me parece que a esquerda está jogando com isso, né? Ela vai tentar boicotar o Dória e vai usar o Ciro Gomes como uma espécie de não diria boi de piranha, mas
o homem para atacar de forma inescrupulosa tanto o Dória quanto o Bolsonaro. E aí é que mora um perigo, a meu entender. O conjunto de ideias vigentes no Brasil para o povão, né, ele é um conjunto de ideias ainda muito com um caldo muito esquerdista ainda, né? As pessoas ainda pensam muito, assim, sabe, em aposentadoria, pensam muito aquela coisa da segurança, do trabalho, né, de ter um saláriozinho, aquela coisa. Isso vem mudando, evidentemente, mas uma grande parcela da população pensa assim. Então, há uma dificuldade aí para o Bolsonaro. E o Dória, para ele, é muito bom, porque ele vai jogar tanto lá quanto cá, né? Para o Dória dizer que chamar o Belém Barbosa para conversar, ser todo educadinho, papapá, né? Dizer que ele é a favor ou ele é pelo menos um desarmamentista, né? Não digo que ele é a favor disso, mas ele pelo menos pessoalmente ele é um desarmamentista, e ao mesmo tempo dá dinheiro para o movimento LGBT, para a parada gay, para ele não tem problema. Ele vai jogar todos os jogos, que for necessário jogar para poder pegar voto de tudo quanto é lado. Bom, o que eu queria dizer basicamente para vocês é isso. O Dória não é esse adversário todo. O Dória é um candidato que precisa ser construído acima de tudo. Falta muita coisa ainda para ele ser um candidato de peso no Brasil inteiro. É claro que eu sei disso, né? Eles têm parte do estamento burocrático na mão, eles têm parte da mídia na mão, têm parte do poder na mão. Então, eles têm parte dos meios para poder produzir esse candidato. Já a esquerda também divide com o grupo do Dória os meios para poder fazer uma campanha política, e agora, né, com muito dinheiro, não é? Eles vão partir para cima. E eu acredito que vai ser uma carnificina, vai ser uma eleição duríssima, uma eleição fraticida, né? Acredito que o Ciro Gomes venha com tudo para cima desses dois candidatos. E depende muito do Ciro. Eu tenho o Ciro como uma incógnita. Ele pode tanto afundar nas eleições, quanto ele pode disparar e ser o primeiro, liderar as pesquisas de forma plena. O Ciro é uma incógnita, depende muito do temperamento, de como ele vai se postar, depende de como muito ele vai fazer as críticas dele. Mas eu digo para você, ele tem condições sim de fazer uma excelente campanha, ainda mais agora que ele vai estar financiado pela China. Bom, eu tenho muito mais medo do Ciro e da Marina do que do Dória para a eleição do Bolsonaro. É isso que eu queria dizer para vocês. E por último, para falar para vocês sobre tanto dos institutos de pesquisa que eu falei lá no início, né, dessas pesquisas que eram duvidosas, essas pesquisas, vale a gente dizer, a gente não deve olhar elas muito como assim os números exatos, mas assim, desde uma tentativa de tentar conciliar o resultado que eles querem obter em 2018 com aquilo que de fato eles estão obtendo de pesquisa nas ruas. Eu já trabalhei um pouco com pesquisa, eu digo para você, uma pesquisa bem feita não mente. Se ela for feita errada, né, ela vai te dar respostas erradas, mas se você fizer ela de maneira correta, você tem sim um panorama muito bom e muito preciso
né, daquilo que você quer saber. Agora, é claro, as pesquisas você consegue manipular os números, etc. Então, tudo isso dá para fazer. Agora, eu imagino que quem lance essas pesquisas, né, esteja realmente querendo saber o que está acontecendo. Então, o que eu noto é que as pesquisas, o Bolsonaro está muito à frente do que eles estão indicando. E eu diria até que o Bolsonaro tem ao menos uns 10 pontos percentuais a mais do que eles dizem. Então, o Bolsonaro, ele aparece ali entre 13%, 15%, 16%, 17%. Eu acho que o Bolsonaro tem lá na casa dos 25% das intenções de voto. Me parece que ele está empatado com o Lula. Isso é uma leitura muito pessoal que eu faço, do que eu vejo. Eu noto que a mídia tem muita influência hoje em dia, e Bolsonaro na mídia é uma coisa que não tem muito o que você questionar, é líder absoluto. Todas as enquetes que eu vi aí feitas pela internet, ele está disparado. Os temas que ele aborda, os temas que ele levanta, os temas que ele vem tratando há muito tempo, são os principais temas que a população está preocupada. Então, essas eleições, elas têm que ser olhadas sob esse aspecto, né, com certo cuidado. Outra coisa também que é importante para as eleições de 2018, que é uma incógnita, é que tudo isso que eu estou falando para vocês pode ser uma tremenda de um esforço em vão ou de uma conversa mole, porque tudo depende se as maquininhas da Smartmatic vão fazer o voto impresso ou não. Se não fizerem o voto impresso, vocês podem ter certeza, vai dar Ciro ou Marina. Talvez, dependendo da negociata, Dória, mas nunca daria o Bolsonaro. Nunca daria o Bolsonaro. Eles não vão deixar. Então, até lá depende também deste fator, né, das maquininhas da urna. E o último ponto sobre a campanha do Bolsonaro é o que eu acho que as pessoas que falam muito na campanha do Bolsonaro e que até criticam o Bolsonaro, né, de maneira construtiva e tal, mas tem aqueles que estão nos meios de comunicação, até na mídia chamada mídia alternativa, que é o YouTube e tal. O que vocês poderiam fazer para ajudar o Bolsonaro, e já deveriam estar fazendo, é ajudar exatamente o Bolsonaro, as pautas que o Bolsonaro vem trabalhando, vocês reforçarem ela. Então, assim, você ouviu o Bolsonaro falar em grafeno, ouviu o Bolsonaro falar em nióbio. Não deixa o Bolsonaro falando sozinho. Por que não marca um hangout com especialistas na área para a gente discutir o tema e deixa o Bolsonaro, exija do Bolsonaro que ele fale outras coisas enquanto você vai falar do tema. Eu gostaria muito de ouvir um hangout sobre o tema para saber se isso é uma viagem, se isso de fato é factível, se há tecnologia plausível para isso hoje em dia, né? Como que são essas coisas? Eu já ouvi muita coisa sobre grafeno e confesso para vocês que muita coisa do que eu ouvi me pareceu assim as maiores besteiras possíveis. Como esses dias, né, não estou falando isso que eu ouvi do Bolsonaro, mas ele falou uma frase que quando eu ouvi pela primeira vez me pareceu um absurdo. Quer dizer, é um material bidimensional. Eu falei, como assim material bidimensional? E eu já vi um Bolsonaro falar um troço desse. Então, às vezes, esse tipo de coisa, né, uma pessoa normal aí no Brasil ouve o Bolsonaro falar um troço desse, o cara já descarta, fala, porra, o bicho é louco, o que o cara tá falando bidimensional, pô? Então, seria muito importante que o pessoal conservador, que está nessa mídia alternativa, que começasse a dar vazão para esses temas, né? Eu acho que a questão do desarmamento, o Benê Barbosa cumpre um papel fantástico no Brasil, né? Inestimável o valor que o Benê Barbosa tem dado ao Brasil nesse sentido. Mas há outros aspectos, há outros temas que podem ser discutidos, que não só aqueles que estão sendo pautados pela mídia. Quer dizer, já está na hora
né? Vocês queriam tanto pautar a discussão interna da direita, né? Uma tal de nova direita, velha direita. Por que, em vez de vocês não pararem com essa besteirinha, essa guerrinha que me parece mais guerrinha de ego, vocês não vão pautar coisas que interessam mesmo, pegar essas pautas que seriam importantes para o Bolsonaro e começar a tratar nessas discussões. Como é que o comunismo entrou na discussão do Brasil? Não foi assim? Então, eu acho que quem está disposto, quem apoia o Bolsonaro, deveria ajudar o Bolsonaro nesse sentido, não deixar ele falando sozinho essas coisas. Ainda que seja para fazer um hangout, mostrando que talvez o grafeno não seja viável, que o nióbio não seja viável, porém, tratar do assunto, acho que é importantíssimo. Senão fica uma coisa de um candidato falando um assunto que ninguém está dando bola, pô. E aí, isso não vai ajudar as eleições dele em 2018. Bom, o que eu queria dizer para vocês é isso, né? Vamos esperar o desenrolar dos acontecimentos, ver como que as coisas se desenvolvem, mas para mim, para fechar o vídeo, Lula 2018, não senhor. Lula nunca mais. Lula na cadeia. Um abraço, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima.